Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma passagem maravilhosa, vou ler para vocês, depois nós vamos fazer o texto dentro do contexto, como sempre fazemos, para que a gente possa entender o que é esta meditação, que querer, nem sempre o nosso querer, aquilo que a gente quer, vem de Deus. Pode ser a melhor das intenções. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos muito dela. Como eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito rica, ela nos ensina, exorta, ela nos repreende, ela nos alimenta, e coisas que aconteceram lá atrás são tão vivas para nós e traz ensinamentos hoje, ainda para os nossos dias. Logo que Davi assumiu o reinado, Saul havia morrido, Davi assume o reinado e ele quis trazer a arca do Senhor para o meio do povo deles. Ele queria colocá-la ali porque ele sabia que diante dela é invocado o nome do Senhor que se assenta acima dos querubins. Ele está dizendo isso justamente em 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 6. E ele está dizendo, olha, ela no nosso meio, nós vamos estar invocando o nome dele. A arca representava a presença de Deus no meio daquele povo. Então, se ela está ali, nós vamos poder invocar, chamar, falar com esse Deus o tempo todo. E é interessante que Davi, quando ele tem essa vontade de trazer a arca, diz a palavra do Senhor que ele consultou os capitães, os chefes, os líderes do povo, e ele até mesmo ele foi atrás da congregação de Israel para saber o que eles achavam. Olha a fala deles. Se vocês acharem por bem, se isto for a vontade do Senhor nosso Deus, então ele estava querendo saber o que as pessoas achavam e se fosse a vontade de Deus trazer aquela arca ali para o meio deles. Eu estou ainda em 1 Crônicas, só que agora é no versículo 1 e 2. Todos eles concordaram. Então, realmente, a intenção de Davi ela era muito boa. Muito boa. Deus queria aquilo? Claro que Deus queria. Mas qual era o rei? Qual era o erro que estava acontecendo? A instrução que Deus havia dado é que quem deveria chegar na arca, quem deveria tocar na arca, como ela deveria ser colocada, tocada, e Davi não seguiu isso. Ele só teve a vontade, a boa intenção, mas ele não cumpriu de acordo com aquilo que Deus havia instruído. Então ele foi até uma cidade chamada Kiriat Jearim, colocou a arca, olha, vou colocar numa carroça novinha, tudo bonitinho, tudo natural. Chamou uma pessoa chamada Uzai e o outro Aiô para que conduzissem essa carroça, e Davi e o povo cantavam, pulavam, se alegravam. Diz a Bíblia que eles iam tocando harpas, liras, tamborins, símbolos, trombetas, tudo isso porque a alegria deles era geral, era geral. De repente, os bois tropeçaram. E quando eles tropeçaram, Uzai imediatamente pôs a mão na arca para segurar, para que ela não caísse, não se espatifasse. A ira do Senhor imediatamente veio e Uzai morreu ali mesmo, naquele lugar. Davi, diz a Bíblia, que ficou muito, muito irado. Mas ao mesmo tempo que ele ficou irado, ele começou a ter medo de Deus. Ele teve medo e ele falou assim, como eu poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Essa pergunta ele deveria ter feito lá atrás. Ele deveria saber, a minha intenção é boa, eu quero estar, mas o projeto dele teve que ser parado. E aí ele colocou aquela arca, ele levou até a casa de um levita chamado Obed-edom. E neste momento diz a Bíblia que Deus abençoou a casa desse homem, tudo o que ele tinha. E então, quando Davi viu que Deus estava abençoando e que estava tudo certo, mas que ele tinha feito de maneira errada, olha o que ele fala na palavra de Deus. Ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre.
Coisa simples, bastava ter chamado os levitas, eram eles que tinham esse papel. A partir daquele momento, tudo o que ele tentou fazer deu certo, mas Deus já tinha dito como deveria ser feito, Deus já tinha mostrado, e a partir do momento que eles seguiram as orientações de Deus, aquele projeto, o projeto de Davi, foi até o fim. Então eu comecei a pensar, né? Se isso aconteceu com Davi, eu sei, a arca era a presença de Deus, era um assunto tão sério, mas se isso aconteceu lá, nós temos que pensar, nem tudo que vem na nossa mente é de Deus, nem mesmo as boas intenções são de acordo com aquilo que nós estamos projetando, nem sempre elas vão dar certo. Por quê? Porque tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu um pouco mais fundo nisso que eu estou dizendo para vocês. Vocês se lembram que o próprio Senhor Jesus, um dia, na hora que ele estava para ser entregue, ele pega seus amigos, ele vai ali no Monte das Oliveiras, ele está orando a Deus, e naquele momento de oração ele fala para Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Esta é a frase. Então, queridos, uma coisa que é muito linda da gente aprender. Quando você estiver orando, quando você tiver um projeto, chega e pergunta para Deus: Senhor, isso é teu, isso é da tua vontade? É claro que há coisas que você nem precisa perguntar. Você nem precisa saber de Deus se de repente é para você se separar do seu marido, da sua esposa. Você não precisa saber de Deus: eu vou trair minha mulher. Isso daí é bobagem, eu não estou dizendo sobre isso, isso é até falta de temor. Mas eu acho que Deus deixou com que Davi tivesse essa experiência, e diz a Bíblia que ele começou a ter medo de Deus, mas esse medo logo depois foi transformado. Sabe transformado em quê? Em temor. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Eu não estou dizendo que ele foi perfeito, ele errou, ele caiu, ele não foi um bom pai, ele traiu, né? Porque ele pegou a esposa de um amigo dele, teve relação com ela, dali nasceu um filho e esse filho morreu. O que eu estou querendo dizer para você é que nem todas as intenções, os nossos planos e projetos, nem todos eles vêm de Deus. Mas mais do que vir de Deus, no sentido de nós temos que ver se aquilo que nós estamos pensando tem escrito na palavra a maneira como a gente deve fazer. Tem coisas que a Bíblia é muito clara, tem outras que vai depender do teu tempo com Deus perguntando: é isso que o Senhor quer? Por que Deus às vezes faz assim? Porque Ele quer se relacionar. Ele quer ter um tempo de comunhão, de dependência sua com Ele. E Ele quer te, pegando pela mão, te levar para fazer e cumprir aquilo que é a vontade dEle. Sabe, eu amo essa passagem. Porque, às vezes, o mundo tem um ditado até interessante, né? Ele fala: de boas intenções o inferno está cheio. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que nós, como filhos de Deus, nós podemos chegar para Ele e ficar perguntando para Ele: Senhor, é isso que o Senhor quer para nós? Senhor, eu estou com uma vontade de fazer isso, eu estou com uma vontade de começar um novo negócio. Senhor, eu estou com uma vontade de fazer uma viagem. Eu não sei, pode ser coisas grandes, pode ser coisas pequenas, mas dependa do teu Pai. Busque o teu Pai para que Ele possa realizar os teus sonhos de acordo com aquilo que é o melhor para você. E Ele sabe o que é melhor para você. Então eu quero orar com você agora eu quero pedir a Deus para que gere em você essa meditação uma dependência, um conversar com esse Pai, um querer ouvir o que Ele tem para nós, o que Ele tem para a tua vida, como sugestão. De repente você vai ouvir, obedecer ou não, mas isso é uma outra pregação. Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor, essa passagem me ensina muito, Pai. Essa passagem, ela mostra para nós que, até mesmo por causa deste primeiro erro, Davi cresceu tanto no conhecimento do Senhor, que o resto da sua vida, Pai, ele tentou sempre se pautar naquilo que era o que estava escrito.
E o que está escrito é a sua vontade. Eu sei, ele foi um homem pecador e nós também somos, Pai. E tem hora que a gente faz as coisas e depois temos que correr atrás do prejuízo. Pai, não nos deixe viver desta maneira. Não nos deixe tendo que correr atrás de prejuízos, de desejos nossos, de vontades e planos nossos. Nos faz, Senhor, a ter um ouvido sensível para a gente ouvir a Tua voz. E estar sempre pronto para te perguntar, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Aquela arca, Pai, Davi tinha tudo para se alegrar e era verdade, Pai. Mas foi somente no momento que ele fez, de acordo com o que o Senhor tinha dito, que seriam os levitas que estariam levando a arca, ela teria que ser colocada naquelas argolas, sendo carregada pelos levitas, não eles colocando a mão, mas eles segurando aqueles cabos com a arca ali dentro. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a ouvir a Tua voz e fazer sempre de acordo com a Tua vontade, porque isso é o bom, Pai. E que delícia quando você continua lendo essa palavra, Pai. O Senhor vê que quando Davi fez da maneira correta, Pai, ele se alegrou tanto. O povo se alegrou tanto, Pai. Davi dançava na sua presença, dançava, ele pulava de alegria, Pai. E o Senhor verdadeiramente abençoou todo aquele povo, abençoou o rei Davi, o reinado dele. Então, Senhor, pode ser coisa pequena, pode ser coisa grande, não importa. O que importa, Pai, é que nós estamos te dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade, cumpra o seu plano e nos ensina através de erros de pessoas que estão na Bíblia, Pai. O bom é que o Senhor não esconde nada de ninguém, até mesmo um homem que foi um homem segundo o Teu coração, errou. E ali está registrado e isso traz ensinamento para nós nos dias atuais. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua orientação, por aquilo que está escrito. E que as pessoas que estiverem ouvindo, Pai, aprendam, não porque vão fazer esses erros, mas porque aprenderam com o erro de Davi e não vão cair mais nesta cilada. Que a Tua palavra seja o nosso farol, que a Tua palavra seja o nosso prumo, aquilo que nós cremos e aquilo que nós acreditamos. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Fica com Deus, Deus te abençoe e abençoe os teus planos e projetos para ser segundo o coração dele. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!